galerinha, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da nossa sériezinha aí para criação de plugins, né, o Java for Bucket, que é o nome da série. Bom, no vídeo de hoje a gente tem um cronograma um pouco diferente do nosso primeiro, né, obviamente, porque a gente não vai ter um tamanho tão grande que nem foi o outro. Eu espero não deixar um tamanho tão gigante, né, eu vou tentar não enrolar tanto nesse vídeo, né, só explicar o básico, né. Deixa eu ver aqui o cronograma que eu fiz. Aqui, ó, aprender a mexer com eventos, criar novas classes para o seu projeto, criar uma config e usar dados de lá, e ainda vou passar para vocês uma dica extra para vocês terem mais autonomia na hora de programar os seus plugins, né, e utilizar dados e tal, essas coisas aí que vocês podem fazer, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai começar com a config, que é mais fácil, tá? Aqui, ó, a gente tem aqui, quando a gente fez na aula passada, a gente fez um negócio que envia uma mensagem pro player mostrando o site do servidor, beleza? Então assim, seria muito ruim se, por exemplo, você modificasse o URL do seu site e tivesse que compilar o plugin de novo, né? Modificar aqui no código. Fica chato fazer isso, fica bem chato fazer isso, tá? Então assim, vamos colocar aqui para o plugin pegar um valor da config, em vez de colocar direto aqui, escrito aqui, vamos fazer para o plugin pegar um valor da config e colocar na mensagem, tá? O valor vai ser o site. Eu criei a config já aqui, que eu tive que regravar o vídeo agora, né? Deu um problema, eu tive que regravar o vídeo. Já criei aqui a config, tá? Para você criar a config é muito simples, você clica aqui em cima do seu projeto, clica o botão direito, New, File, e você vai criar config.yml, assim como você criou o plugin.yml, você vai criar a config. Aí aqui dentro da config você vai modificar do jeito que você quiser. Eu coloquei aqui o campo site, apenas só o site que a gente botou, né? Depois a gente vai botar mais coisas. Tirei aqui já o site que estava aqui, tá? Vamos botar um mais e getConfig ponto, ponto getString, tem vários valores aqui, tá? Você tem que pegar o valor dependendo do tipo da sua variável, né? Por exemplo, se você colocou aqui na config uma variável do tipo integer, você vai colocar getInt. Se você colocou do tipo double, você vai colocar double. Mas enfim, a gente vai colocar texto hoje. Texto é string, né? Todo texto é string. Então vamos pegar getString e aqui vamos colocar o campo. O campo é site, tá? Então o que vai fazer? Ele vai acessar a config e pegar uma string que está no campo site, beleza? Campo não é o nome correto, mas vamos chamar de campo, tá? É mais fácil. Para você colocar um valor junto com uma string, né? Junto com uma mensagem, por exemplo, você colocar um valor nessa mensagem, você tem que colocar um mais, tá? Você termina aqui, ó, depois do parêntese do texto, tá? Aí você vai colocar um valor, você tem que colocar um mais. Você não pode jogar o valor aqui dentro porque ele não vai funcionar, tá? Ele vai interpretar como se fosse um texto normalmente. Então você termina aqui de escrever o texto, coloca um mais, coloca o valor, tá? E pronto, beleza? A gente não vai mexer, essa não vai ser a única vez que a gente vai mexer com valores, tá? Eu já vou me aprofundar um pouco melhor sobre isso logo quando a gente começar a mexer com os eventos, tá? Mas vamos começar aqui. Vamos agora fazer o plugin criar, né? Colocar a config na pasta lá. Para isso a gente vai colocar esse método aqui, save default config. Quando o plugin iniciar, ele vai salvar a config padrão, né? A config que você colocou aqui no seu projeto, que vai ficar dentro da jar lá. Ele vai pegar a config que está dentro da jar e colocar na pasta, tá? E vamos dar um save config para ele salvar já o arquivo da config lá na pasta, né? Porque se você não der um save config, toda vez que você modificar uma coisa na config, essa alteração vai ser perdida, né? Então você tem que salvar a config toda vez que modificar e quando você cria a config também, tá? Então é isso, já fizemos o plugin colocar a config na pasta, salvamos a config, aqui a gente já fez o plugin acessar a config, né? E pronto, a parte da config aqui da aula de hoje já está feita. Vamos colocar um // aqui. Agora falta essas duas partes aqui, aprender a mexer com eventos e criar novas classes para o seu projeto, tá bom? Vamos então criar uma classe que a gente vai começar a mexer com os eventos, tá? O nome da classe vai ser listeners. Listen, né? Listeners vem de listen. Listen em inglês significa escutar, é o verbo escutar, tá?
Então listener significa mais ou menos escutadores, ouvintes, mais ou menos assim, tá? Mas vamos chamar de escutadores, beleza? Por que escutadores nós já vamos entender, beleza? Botou o public class listener, criou tudo certinho, vamos implementar, vamos criar um implement é foda, vamos implementar implements listener, tá? Muito parecido com o extends Java plugin, né? Só que é diferente, né? O extends, ele, como o próprio nome já diz, estende a classe. Aqui a gente está implementando a classe, tá? Tem uma diferença bem grande, eu vou deixar um link na descrição falando sobre isso, porque eu esqueci de estudar, né? Ah, burrão. Esqueci de estudar sobre implements e extends antes de fazer o vídeo, né? Então vou deixar um link na descrição explicando mais ou menos a diferença entre extends e implements para vocês, tá? Mas tenho em mente que é mais ou menos isso daqui. Você só vai ter que botar isso aqui. Você vai criar a classe que você vai mexer com seus eventos, né? Você pode colocar na classe mãe também. Mas assim, eu não aconselho, né? Porque na classe mãe já tem toda aquela função, o onEnable. A gente também colocou alguns comandos aqui na classe mãe, né? Então eu aconselho vocês criarem uma nova classe, né? E colocarem os eventos nela, né? Daí você vai ter que implementar listener. Por quê? Porque a gente tem que informar pro bucket que essa classe aqui, ela escuta, né? Ou seja, ela tem métodos que manipulam os eventos do servidor, tá? Eventos não são eventos tipo evento corrida, dá barra evento e vai lá pra corrida, e se você ganhar, você ganha 10 mil coins. Não, eventos são tudo que acontece num servidor. É um evento. Por exemplo, se o player andar, é um evento. Se o player bater num bloco, é um evento. Se o player minerar um bloco, é um evento. Se um player clicar com o botão direito num bloco, é um evento. Se o player falar no chat, é um evento, entendeu? Tudo isso são eventos. Tudo que acontece no servidor é um evento, né? E a gente pode manipular esses eventos, né? Para adicionar respostas do servidor a esses eventos, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiramente, quero deixar bem claro para vocês que o bucket, ele só acessa a classe mãe, tá? O bucket, quando ele abre o servidor e carrega os plugins, ele só vai acessar a classe que tiver informada na plugin.yml, tá? Só essa classe ele acessa. Qualquer outra classe que tiver no plugin, ele não vai acessar, ele não vai ver método nenhum, ele não vai executar nada. A não ser que você ligue as outras classes do seu plugin à classe mãe e à classe principal, né? Se você adicionar uma ligação dessas classes com as outras classes dessa classe mãe com as outras classes do seu plugin, essas outras classes do seu plugin vão ser acessadas pelo bucket, tá bom? Então assim, como a gente está mexendo em outra classe, a gente tem que ligar essa classe a essa classe aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai fazer o bucket, o plugin manager do bucket, né, o gerenciador de plugins do bucket, registrar eventos naquela classe ali, tá? Now join listeners. This, tá? O que a gente fez aqui? A gente acessou o servidor, né? Acessou a classe servidor, acessou o plugin manager e avisou para o gerenciador de plugins, o plugin manager, que a gente tem uma classe no nosso plugin que você tem que avisar quando acontecer um evento, né? Avisar, como é que ele vai fazer? Eu vou explicar depois para vocês como é que ele faz para avisar para a classe listeners quando acontece um evento. Mas a gente avisa pro plugin manager que ele vai ter que avisar quando acontecer um evento para essa classe aqui. Ele vai ter que acessar essa classe e avisar quando acontecer um evento, tá? Como é que ele vai avisar? É simples assim, ó. Vamos criar um método onJoin, por exemplo, onJoin, tá? Player join event tá? Aqui a gente vai colocar event handler, uma anotação. Sempre quando tem um arroba é uma anotação. Essas anotações ficam em cima dos métodos, tá? Aqui no caso a gente vai colocar uma anotação em cima desse método aqui, o public void, né?
E vamos colocar essa anotação. Essa anotação aqui, numa tradução livre, desculpa de novo. Numa tradução livre, Event Handler seria manipulador de eventos, ou seja, esse método aqui é um manipulador de eventos. Então o que o servidor vai fazer? Tá? Quando o plugin inicia, a gente avisa para o servidor, né, pro gerenciador de plugins do servidor, que nessa classe aqui tem eventos, né, tem manipuladores de eventos, e ele vai ter que enviar as informações dos eventos, né, para essa classe aqui toda vez que acontecer um evento. Tranquilo? Então, no caso, vamos pegar aqui o manipulador de eventos, tá? Aqui a gente vai manipular o evento player join event, tá? A gente inicializou uma variável, tá? Inicializou não, a gente declarou uma variável aqui nos parâmetros, né? Eu não sei se eu expliquei na aula passada, mas nos métodos, aqui entre esses parênteses, né, você coloca variáveis que você quer criar, tá? E essas variáveis, elas vão ser inicializadas pelas classes, né, pelos códigos que acessarem esse método, né? Aqui a gente inicializou uma variável, tá? Acho que é inicializou. Não, a gente declarou uma variável e depois alguém vai inicializar essa variável informando um valor para ela, né? Onde é que a gente já fez isso alguma vez na vida? A gente já fez isso aqui, ó, na Plugin Manager Registro de Eventos. Aqui a gente inicializou uma variável, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar para vocês, ó. Bucket.getPluginManager.register events. Aqui, ó. Ali, ó, listener arg0 plugin arg1. Tá vendo? Isso aqui é o tipo de uma variável e isso aqui seria o nome dela, tá? O tipo de então a gente assim, aqui tem uma variável que não foi inicializada e para a gente executar esse método a gente tem que inicializar essa variável, tá? Então a gente fez isso, né? Colocamos aqui o new listeners, depois eu vou explicar o que é esse new listeners, e colocamos o this, né? Por que a gente colocou o this? O this significa esta. Então assim, quando você colocar this no código, você vai dizer não. O this ele vai querer dizer a classe que você escreveu esse this, né? Se você escrever na classe mãe, o this vai significar classe mãe, tá? Se você escrever na classe listeners, o this vai significar classe listeners, tá? Então aqui a gente colocou o plugin, né? O plugin é onde está estendido o Java Plugin, tá? Então aqui, o plugin, tava aqui escrito aqui plugin e listener. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não tem como, tá? Mas aqui, tá escrito aqui, ó. Tem dois tipos de variável. Essa primeira variável aqui é uma variável listener, então a gente colocou aqui a classe que implementou listener, tá? E depois a gente colocou o plugin, né? Porque essa variável arg1 aqui é o plugin. O plugin é onde está estendido o Java Plugin. A gente colocou o this, tá? O bucket vai acessar esse método aqui e vai declarar a variável para nós, tá? Então vamos começar a mexer com essa variável. Então vamos começar declarando uma variável aqui e já inicializando ela, né? GetClass não, player. GetPlayer. Aqui, ó, pronto. Criamos uma variável do tipo player com o nome p, né? E inicializamos, né, colocando o valor que seria o player que participou desse evento, tá? Então pegamos o player que participou do evento, né, e vamos enviar uma mensagem para ele. p.sendMessage e a bem-vindo, vírgula, vamos colocar o nome do player, né? Lembra que para você colocar um valor de variável você tem que colocar um mais? Vamos colocar aqui, ó, p.getName. GetName. Pronto. Perfeito. O que eu fiz aqui? Peguei o player que participou do player join event, né? O evento quando o player se conecta, tá? Peguei o player que participou e que enviei uma mensagem para ele, né? Aqui no meio da mensagem a gente botou um mais, né? Adicionamos o valor da variável aqui, né? O nome do player, o p.getName, o nome do player, é um valor de variável. Colocamos outro mais e colocamos mais um texto aqui, né? Bom,
vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona isso aqui, né? O mais, para quem todo mundo já sabe, significa soma, né? Todo mundo já sabe não, quem vai nas aulas de matemática, né, sabe que o mais significa soma, né? Ou adição. Então assim, a gente adicionou um valor aqui, tá? Depois que a gente adicionou esse valor, a gente adicionou outro valor, né? Outro texto aqui, né? Porque se a gente continuasse escrevendo sem adicionar, sem botar o mais, ia dar erro. Já dá um erro aqui, ó. Porque tem um valor solto aí, né? Então não faz sentido isso. Então a gente coloca um mais para não deixar o valor solto pro Java entender que a gente está adicionando mais esse fragmentozinho de texto aqui na nossa string, né? E é isso. Então como é que vai funcionar isso aqui? O servidor, né, quando iniciar, né, vai carregar todos os plugins, né? E aqui, quando carregar o nosso plugin, ele vai registrar, ele vai pegar, o plugin vai pegar aqui o servidor, vai pegar o gerenciador de plugins e vai registrar a classe listener, tá? A gente tem que colocar esse new listeners aqui, porque se a gente colocar só listener, pode dar merda, tá? Pode dar merda se você colocar só listener, tá? Então, pode dar merda não, vai dar merda, né? Eu não sei exatamente por que vai dar merda, mas vai dar merda. É um negócio do Java que eu não entendo, a parte do Java que eu não entendo. Então assim, a gente cria o new quer dizer novo, tá? Então vamos criar um novo objeto, porque Java é uma linguagem orientada a objetos. Então todas essas classes aqui são objetos, tá? Então criamos um novo objeto, né? Um objeto listener, um objeto da classe listener. Colocamos esses parênteses aqui, tá? Porque tem que ter, tá? Porque assim, a gente poderia colocar um construtor para o nosso objeto, que vai ficar para um outro vídeo, que a gente vai aprender a mexer com construtores, né? E vamos declarar outra variável, né? Que é a variável plugin. A variável plugin é a classe que tem estendido Java Plugin, né? No caso, essa classe mesmo. Então a gente vai botar um this para dizer pro bucket que é essa classe aqui que está executando o código, tá? Alguém entrou no servidor. Aí o bucket vai pegar todos os eventos, né, todas as classes que tem o listener ali, tá? E vai acessar essa classe e vai procurar ver se tem um método que seja manipulador de eventos para preencher com player join event. Se não der, ele não vai preencher, mas se der, ele vai preencher e vai executar o código, né? Ele vai preencher, no caso eu digo preencher, significa inicializar a variável, né? Então assim, ele vai pegar todas as classes que tem implements listener e estão aqui registradas no eventos, né? Vai pegar todos os métodos dessa classe que tem a anotação manipulador de eventos ou event handler e vai executar o código certinho, tá? É mais ou menos isso que vai acontecer, tá, gente? Nem se preocupem com isso agora, tá? Isso não vem ao caso agora, tá? Só tenha em mente isso, para você criar um evento, né? Para você criar um evento não, para você manipular um evento que aconteceu, você vai ter que fazer dessa forma, né? Criar uma classe, implementar listener, colocar um método, colocar nos parâmetros do método você vai declarar uma variável do tipo um evento, né? Eu vou colocar na descrição um link para você ver todos os eventos que existem no servidor de Minecraft, e aí você escolhe um desses eventos e coloca aqui no seu método, tá? E bota o valor e, você pode colocar event, você pode colocar qualquer tipo de nomezinho para sua variável, tá? Eu coloco sempre e ou event, dependendo do momento, mas geralmente eu coloco e, tá? E aí nesse método que você criar para manipular o evento, você vai ter que colocar, né, em cima a anotação event handler pro bucket saber que o seu método é um método manipulador de eventos, né? Para ele não acabar pegando um outro método que não tem nada a ver, ele só vai pegar os métodos que tem a anotação manipulador de eventos, tá? E é isso, pessoal. Eu acho que estamos prontos por aqui. A gente já aprendemos a mexer com configs. Ah, tem mais a dica extra, já ia esquecendo da dica, tá, gente? Para vocês serem mais autônomos na hora de vocês programarem seus comandos e tal, tá? Com base na primeira aula do canal, né, você ficou entusiasmado, você quer criar um novo comando, né? Então você vai fazer lá, ver o vídeo, né, para aprender como é que faz o comando e tal. Só que você não quer enviar uma mensagem, você quer fazer outra coisa com o player, né? Por exemplo, você quer setar o máximo de comida para ele, né? Então assim, pessoal,
nós já temos uma variável declarada aqui, tá? Então você vai acessar essa variável, botar um ponto, e quando você bota um ponto, o Eclipse mostra para você todos os métodos que tem dentro dessa classe aqui, né, na classe player. Dentro da classe player tem todos esses métodos, né? E você pode mexer, né, interagir com o player usando os métodos que começam com set, né? Claro, tem vários outros métodos que você pode mexer, não só os que começam com set, né? Mas, assim, a maioria que você pode mexer é os que começam com set, né? Por exemplo, set banned, você pode banir o player, custom name, você pode fazer várias coisas aqui. Eu vou, por exemplo, né, falar, como eu disse, setar o máximo de comida pro player. Você vai chamar o evento set food level, tá? E vamos colocar 20, que é o máximo de level de comida que ele pode receber, tá? Então colocamos aqui o food level do player para 20, né, aqui nos parâmetros. E assim você vai colocar a comida máxima pro player, tá? Então a dica é: explorem por vocês próprios, né? Peguem a variável player que você criou, a p, pega a variável p que você criou, bota um p ponto e vai mostrar todos os métodos, tudo que você pode fazer com o player que executou o comando, tudo que você pode fazer, tudo que você pode verificar, todos os valores do player, tudo tá ali, tá, gente? Tudo tá ali para você utilizar, né? O Java permite isso, né? Se você quiser mexer com o servidor também, você bota bucket ponto e você vai ver todos os métodos, todas as coisas que você pode fazer no seu servidor rodando comandos, tá? Não se prendam só ao que eu ensino no tutorial, né? Vão além, porque daí vai ser muito melhor para mim e para vocês. Vocês vão aprender algumas coisas antes de ver no meu tutorial, tá? E eu não vou poder explicar tudo também, né? A API do Bucket, ela é muito complexa, muito grande. A do Java também é muito grande, não tem como explicar tudo, tá? Então, aprendam por si próprios, né? Se vocês não conseguirem, não tem problema não, a internet é muito grande, vocês podem encontrar bastante informação. É meio ridículo falar, né? A internet é muito grande, mas eu acho que tem gente que não sabe que a internet é grande, porque, porra, fica esperando o pessoal mostrar na tua cara como é que faz as coisas, né, gente? Pesquisem, o Google é uma ferramenta ótima de pesquisa. E aqui nos meus canais, na minha box do YouTube, também tem uns canais de uns caras aí mais avançados do que eu, que também fazem aula sobre Bucket, né? Então olhem o canal deles se vocês tiverem alguma dúvida, né? Então é isso, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui, né? Se vocês gostaram aí da série, estão gostando da série, deixa o seu likezão. Se você não gostou, fica à vontade, pode deixar seu dislike. Comenta aí qualquer coisa que você quiser saber, qualquer crítica, qualquer coisa que comenta aqui, que eu vou adorar tá lendo, né? A não ser que seja hate, daí eu vou ficar puto que vocês colocam hate no meu bagulho. Mas enfim, a maioria dos comentários eu vou adorar tá lendo. Se você quiser continuar recebendo nossos vídeos, né? Eu vou começar a postar mais tutoriais, mais vídeos, mais coisas úteis pra vocês aí no canal. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações. Eu não vou postar besteira nesse canal não, então pode ficar tranquilo que você só vai receber vídeo pica, né? O canal que eu vou postar besteira ainda tá no planejamento. Talvez eu abra um canal que poste besteira, talvez não abra, né? Depende da minha vontade. Então é isso, pessoal. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau.